Pronto, gente, então começando a aula de urgência. Na aula passada a gente já viu que era primeiros socorros, inclusive já passei a atividade, né? Espero que vocês já tenham feito. Diferença entre prestador de socorro e socorrista também tem lá uma questãozinha sobre isso, para vocês saberem o que é prestador de socorro e o que é socorrista. Vimos a diferença entre urgência e emergência. Qual é o que vem primeiro, gente? Qual é o que tem que ser atendido primeiro? Emergência. Emergência, não esqueça. O E vem primeiro do que o U, certo? Então, emergência. Ah, professora, então vamos esperar atender a urgência? Não. Urgente é algo que precisa ser atendido o mais rápido possível. Mas se eu tiver dois casos, uma urgência e uma emergência, eu vou atender primeiro quem? A emergência, certo? E logo de imediato a urgência. Por quê? Porque a emergência, a pessoa tem um risco, uma ameaça iminente à vida. Ou seja, a pessoa que foi classificada como uma emergência, ela tem risco de vida. Ela pode morrer ali em questões de segundos, certo? Então, o tratamento deve ser imediato, agora. Já a urgência, ela requer uma assistência rápida, no menor tempo possível. Por quê? A pessoa que foi classificada como urgência, ela não está, naquele momento, com risco de morrer. Mas, se ela não for atendida rápido, o que é que pode acontecer? Complicações, e aquele caso que era uma urgência pode evoluir para uma emergência. E aí sim terá risco de morte, certo? Então, essa é a diferença. Então, a gente parou aqui na aula passada. E aí, professora, mas é muito complicado a gente saber o que é uma urgência e o que é emergência. Mais ou menos, certo? Porque o que acontece? O que acontece? O profissional, ele tem que ter uma agilidade na hora de fazer essa classificação, certo? Por quê? Porque, por exemplo, se tiver uma emergência, significa dizer que ele tem que atender o mais rápido possível. Ou atende ou a pessoa morre. Então, existe um negócio que a gente chama de triagem. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas essa triagem, o que é triagem? É uma seleção. Quando vocês ouviram o nome triagem, significa dizer uma seleção. Eu vou selecionar. Isso acontece em urgência e emergência, isso acontece nos hospitais. Normalmente, quando você vai se consultar, né? Consulta normal. Você é atendido por ordem de chegada. Quem chega primeiro é atendido primeiro, certo? Só que quando a gente fala de urgência e emergência, não é dessa forma. Não é quem chega primeiro vai ser atendido primeiro, não. E quando a gente fala de urgência e emergência, quem vai ser atendido primeiro é quem está mais grave, certo? Então, quem vai ser atendida primeiro? Emergência, depois as urgências. Mesmo tenha chegado por último, mas a prioridade é quem esteja mais grave. Para isso, é necessário fazer uma triagem. Quem já foi no regional, ser atendido lá, que foi lá no pronto-socorro, vocês com certeza passaram por essa triagem antes de ir no médico. Você primeiro vai para a recepção, da recepção você vai para uma salinha, onde eles vão fazer um monte de perguntas, vão verificar a sua pressão, vão fazer vários procedimentos lá. Aquilo ali é feito pela enfermeira e pelo técnico de enfermagem. Ali é a triagem. Aqueles profissionais ali vão determinar qual é a sua gravidade. E aí, depois daquilo ali é que você é encaminhado para o médico, certo? Então, ali é a triagem. E a gente faz isso também em atendimentos de primeiros socorros. Para isso, é utilizado o protocolo de Manchester, que é um protocolo padronizado internacionalmente. Não é só no Brasil que ele é utilizado, certo? Ele é utilizado internacionalmente.
Ele é um protocolo que você utiliza cores para determinar a prioridade no atendimento, certo? Então, quando você fala de urgência e emergência, o que você utiliza para determinar a prioridade no atendimento? A gravidade. Quanto mais grave o paciente tiver, mais rápido ele tem que ser atendido. E para isso, a gente faz essa classificação, essa triagem, utilizando esse protocolo de Manchester, que é o que nós vamos ver agora. O que é esse protocolo? Esse protocolo, como eu disse, ele utiliza cores para determinar a gravidade e o tempo que você tem que atender aquele paciente, o tempo máximo que eu tenho que atender aquele paciente. Lembrando que é um protocolo utilizado internacionalmente, certo? E são essas cores que vocês estão vendo aí. O vermelho, o laranja, o amarelo, o verde e o azul, certo? Professora, o que é que cada cor significa? Significa a gravidade. O vermelho é o mais grave, depois o laranja, o amarelo, o verde e por último o azul, certo? O que é que significa a cor vermelha nesse protocolo? Emergência. Lembra qual é o primeiro que a gente tem que atender? As emergências. Então, o vermelho é a emergência. Significa dizer que qual é o tempo que eu posso ter para poder atender aquele paciente? Nenhum, porque o atendimento tem que ser agora. O atendimento é imediato, certo? Então, é classificado como vermelho. O laranja é o muito urgente, certo? Porque quando a gente fala só urgência e emergência, é como se só tivesse dois. Mas com esse protocolo, a gente tem uma subdivisão das urgências, sendo a emergência sempre vai ser emergência, certo, gente? Emergência é emergência e acabou. É agora, o atendimento é imediato e pronto. Já na urgência, você tem o muito urgente, o urgente, o pouco urgente e o não urgente, certo? O muito urgente, que é o laranja, significa dizer que você tem no máximo 10 minutos para atender. Professor, então, se for muito urgente, eu vou esperar completar 10 minutos para atender o paciente? Não. Se você puder atender, atenda logo ele agora. Mas se estiver ocupado, por exemplo, com uma emergência, eu tenho que atender esse muito urgente no máximo em 10 minutos. O urgente, que é o amarelo, no máximo estourando 1 hora. O pouco urgente, até 2 horas. E o não urgente, até 4 horas. Ah, então o não urgente eu vou ir lá esperar 4 horas. Não. Se não tiver nenhum caso de emergência, nem de muito urgente, nem pouco urgente, eu vou atender o não urgente, certo? Aqui tem outras imagens que mostram o que é, mais especificamente, o que é cada cor, de acordo com a gravidade. O vermelho. Por que o vermelho, que é a emergência, eu tenho que atender primeiro? Porque quem é emergência, quem tá no vermelho, depois eu vou dar uns exemplos de cada, viu, gente? Mas quem tá no vermelho, que é emergência, significa dizer que tem um risco imediato de perda da vida. Ou seja, aquela ali morre, não morre. Se eu não atender agora, vai morrer. Por isso que é uma emergência, por isso que é o vermelho. O laranja, que é o muito urgente, significa o quê? Que ou ele é atendido rapidamente, ou ele tem risco de perda de função ou de órgãos ou membros. Então, por exemplo, uma pessoa que sofreu se bem que tudo se encaixa em emergência, mas vamos supor, uma pessoa levou uma facada, atingiu uma grande artéria, inclusive teve esse caso, eu estava no regional, um rapaz foi esfaqueado, pegou uma artéria, a artéria mais importante que a gente tem do braço, certo?
E ele, se não fosse, foi contido o sangramento, mas ele precisava passar uma cirurgia imediatamente, porque senão ele perdia os movimentos do braço. Então, se ele ainda tivesse com a hemorragia, seria uma emergência. Mas a hemorragia foi contida. O risco dele agora era o quê? Ele perdeu os movimentos do braço. Então agora ele era uma situação muito urgente, porque ele tinha risco de perder alguma função do corpo, ou algum órgão, algum membro. Já o laranja, que você tem que atender no máximo em 1 hora, que é urgente, você está numa condição que não está com risco de perder nada nem de morrer, mas é uma situação que ela pode se agravar. E se ela se agravar, pode evoluir para o muito urgente e para a emergência. Por exemplo, uma pessoa está com crise renal. O que é a crise renal? A pedra caiu no rim. Ou a pedra lá do rim caiu no canal. Aí sente aquela dor absurda. Então tá com muita dor. Aquela dor não vai matar. Nem vai perder o rim. Só que, se ele não for atendido rapidamente, pode evoluir para uma infecção, uma inflamação e ali evoluir para casos mais graves. Então, não é que eu possa esperar 1 hora, mas eu tenho até isso para atender esse paciente, né? Por quê? Porque ele pode se agravar. O pouco urgente, que é o verde, olha, o pouco urgente, que é o verde, ou não urgente, que é o azul, muitas vezes chega no hospital e não é atendido lá. Na verdade, nem deveria. Porque são casos